Bom dia, alunos e alunas da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteiro Santana, especificamente alunos do 8º ano dessa estimada escola. Nós iremos retornar, né, às nossas atividades e vamos começar agora. Meu nome é professor Ronaldo, sou professor de Ciências e essa aula é direcionada aos alunos do 8º ano. Nós vamos tentar explicar para vocês essa seguinte habilidade, EF8CI19, que consiste em comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Não vou garantir que nós chegaremos a contemplar toda, mas começaremos, tá bem? Vamos lá, vamos trabalhar para que Deus nos ajude. E vamos nos esforçar para tentar aprender uma coisa nessa pandemia, né? Vamos nos esforçar. Então vamos lá. Nós vamos falar agora de reprodução sexuada e assexuada em plantas. Já nós colocamos na primeira aula a questão que nós trabalhamos com o livro, foi a reprodução sexuada em animais. E agora vamos trabalhar com a reprodução sexuada de plantas. Bem, no final nós temos umas questões para a gente responder, tá? E vamos lá. Primeiro, apesar das diferenças de tamanho, de forma, a maioria das plantas, elas têm, as plantas superiores, vamos dizer assim, elas apresentam raiz, caule e folhas. Essas partes aí são as partes, as estruturas que a gente chama de órgãos vegetativos de uma planta. Para haver reprodução, essas partes têm que existir na planta, tá bom? Nós chamamos de uma planta superior, aquela que basicamente possui essas três estruturas aí, esses três órgãos vegetativos da planta. Então vamos lá. Está aqui uma plantinha básica, não? Então ela vai ter essas partezinhas, a raiz, o caule e as folhas. São basicamente os órgãos vegetativos. Por que se chama órgãos vegetativos? É que mantém a planta viva, tá? A planta na sua estrutura básica, ok? Então vamos lá, continuando. Vamos falar especificamente da reprodução de plantas. Como é que acontece isso? Ora, para a reprodução sexuada de plantas, você tem que lembrar também da reprodução sexuada de animais, que basicamente é a mesma coisa. Quando as plantas geram novos indivíduos, novas plantinhas por meio da reprodução, tem que haver o quê? Gametas. Tem que ter a produção de gametas, que são as células reprodutivas, como nós já dissemos lá na aula anterior, nós respondemos. Gametas, o que são gametas? São as células reprodutivas. No caso da espécie humana, espermatozoide e ovo. Aqui na planta vamos chamar de outro nome. Então dizemos então que a planta tem ou está realizando reprodução sexuada. Bom, não vai ser diferente. Se no animal a reprodução sexuada tem que ter gameta, aqui na planta sexuada também tem que ter gameta. Senão, não é sexuada. Células reprodutivas que são gametas. Então vamos lá. A reprodução sexuada depende de haver a fertilização ou fecundação, o que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e a união dos materiais genéticos dos dois. Isso é fecundação, como é na nossa também, na espécie humana e nos animais. Tem que haver a união dos gametas. Você lembra lá que nos animais podia acontecer interna e externa. Aqui na planta não. É tudo externo, é tudo por fora, tá? A gente vai entender, mas tem que haver o encontro dos dois gametas. Se não houver encontro, não há fecundação nem fertilização. Então vamos lá.
Sim, para a gente continuar, esse esquema eu peguei do nosso livro. Diz aqui, ó, reprodução sexual de angiospermas, que são as plantas superiores. Para haver reprodução sexuada, tem que haver o quê? Requer a participação do gameta masculino e do gameta feminino. No caso aqui é o núcleo espermático na planta e aqui é a osfera. Tem que haver a união, eles vão se unir e vai acontecer o quê? A fertilização, fecundação. Essa fertilização, fecundação, irá originar o zigoto. Lembra que eu disse lá naquela outra aula? Todos nós já fomos um zigoto. Esse zigoto irá se desenvolver em um embrião que vai ficar dentro da semente, que vai se alojar dentro do fruto, geralmente dentro do fruto. Essa seria a reprodução sexuada de plantas, tá? Plantas superiores que a gente chama de as angiospermas. Se você se interessar por botânica, pesquise mais, vá mais adiante, que é muito interessante o assunto. Os agrônomos, os biólogos gostam muito, tá? E o mundo hoje precisa de plantas. Saber como cultivar, saber evitar o desperdício, saber utilizar os eventos biológicos para não usar defensivos agrícolas, fazer de maneira inteligente. O mundo precisa de novas maneiras de produzir plantas, porque sem planta não há oxigênio, sem planta não há comida. E precisamos cada vez mais desses seres que são as plantas. Então vamos lá, reprodução assexuada das plantas. E existe, professor? Existe. Bom, se você entendeu na primeira aula o que é reprodução assexuada de animais, vai entender também aqui na reprodução assexuada das plantas. As plantas, né, têm uma incrível capacidade de gerar novos indivíduos também por reprodução assexuada. Você vai entender que a reprodução sexuada vai ser aquela que não vai haver a participação de células reprodutivas, no qual, na própria planta, né, vai ter todo o material genético do primeiro indivíduo que foi gerado. Por exemplo, um galho de uma planta pode originar outra planta igualzinha àquela primeira que você tirou o galho. Isso seria reprodução assexuada, porque não houve a participação de células reprodutivas. E como nós poderíamos representar isso, professor? Nós temos aqui um exemplo, ó, o bambu. Está aí o bambu? Esse é um brotinho de bambu que nós pegamos aqui da internet, né? E o bambu serve bem para nós ilustrar a reprodução assexuada. Por quê, professor? Porque é o seguinte: do mesmo indivíduo podem sair vários brotos que originarão vários novos pés de bambu. Aqueles nozinhos ali, ó, que nós estamos mostrando, é que de onde vai originar esse brotinho que está nascendo aí. Você pode destacar esse brotinho, enterrar, aguar, e você vai ter uma touceira de bambu. Isso é reprodução assexuada. Agora eu pergunto para vocês, houve participação de gameta aí? Não. Você simplesmente tirou de um lugar e botou no outro. Cadê o gameta aí? Não tem gameta aí, né? Isso aí ele bota por estaca, né? Você tira um pedaço, estaca e coloca em outro e aí vai originar. É importante que quando você, se você for fazer isso, você destaque naquele nozinho ali onde vai ter o broto. O broto é que vai dar origem à nova planta. Ok? Muito bem. Continuemos. Eu tenho aqui outros exemplos. Esse exemplo que nós destacamos aqui, esses 3 exemplos, está no nosso livro, tá? Você pode usar, ler. O nosso livro é riquíssimo nessas informações. Nós temos um material riquíssimo no nosso livro. Você pode ler, ficar sabendo de muita coisa. Nós temos a divisão de torceira, torceira de capinchá, vamos supor. Eu tenho uma torceira ali, eu posso separar uma parte daquela torceira, botar num vaso e logo levar para outro local e vai dar origem a outra torceira.
posso fazer também a enxertia. Como é que eu faço a enxertia? Eu faço primeiro uma estaquinha. Eu destaco um pedaço de uma roseira, boto num vaso se eu quiser, mas se eu quiser eu posso enxertar em outra planta. Esse pedacinho aqui que a pessoa destacou, cortou, tá? Botou no vaso, eu posso pegar um outro pedacinho e colocar numa planta já velha, que você podou, porque estava cheio de formiga, e aí vai originar outra roseira. Aí eu me pergunto, houve participação de células reprodutoras aí? Também não. Não houve nada. Você só tirou um pedaço de uma planta e botou na outra. Divisão de torceira, estaquia, enxertia são outros processos de reprodução assexuada das plantas. Existem outros, professor? Existem outros. Nós vamos ver só esses três aí. Como eu disse, no nosso livro tem muita informação e você pode usar e abusar dessas informações, ok? Agora vamos tentar responder algumas questões, tá? Resolução de atividades, vamos à primeira. Ele pergunta assim: nas plantas com flores, a formação das sementes ocorre após a polinização e a fecundação. Explique qual a diferença entre esses dois processos. Ele quer que a gente responda o que é polinização e o que é fecundação. Bom, polinização é de pólen, né? Você imagina que seja o quê? Pense aí um pouquinho. Vamos à resposta logo. Polinização seria a chegada do grão de pólen à parte superior do carpelo do estigma, tá? A parte feminina é o carpelo e a parte masculina é o estigma. Um tem que haver encontro do outro, como a gente colocou lá no início, né? Se não houver a união do carpelo mais o estigma, não há a polinização, não vai formar a semente, não vai formar o fruto e assim por diante. Isso é polinização. Aqui no final nós vamos debater uma questãozinha de polinização, porque alguns animais, alguns insetos são polinizadores. E vamos ver a fecundação. A fecundação seria o que ocorre quando um tubinho fino, que cresce um grão de pólen, o tubo polínico, atinge o óvulo no ovário da flor. Ali deposita o gameta masculino, que ocorre a união do gameta masculino e do gameta feminino existente no óvulo. Aí aconteceu o que? A fecundação. Da fecundação, como a gente mostrou lá naquele esqueminha lá, vai acontecer o que? A formação do fruto, né? Da flor que vem o fruto. Você não sabia, mas muita gente sabia, né? Vamos para a segunda questão. Diz assim: em certa espécie de planta, há flores só com estrutura masculina e flores só com estrutura feminina. Você acha que nas flores masculinas pode se originar sementes? Justifique sua resposta. Pense aí, pense. Você tem mais inteligência do que eu. Diga aí. Pode haver? Eu acho que não. Você concorda comigo? Não, pois as sementes se originam de óvulos fecundados. Se não encontrou a parte masculina com a parte feminina, não vai haver formação do fruto, não tem fruto. Não vai formar a fecundação. Não vai haver fecundação. Então, os óvulos são encontrados apenas no interior das estruturas femininas de uma flor. Feminina com feminina não vai dar certo. Masculina com masculino também não. Tem que haver o masculino e o feminino para haver reprodução. Ok? Vamos para a terceira. A terceira é um pouquinho maior, tem 2 letras, mas nós vamos fazer. Diz assim: uma espécie de pássaro, né? No livro, eu tirei do livro de vocês essa questão, é o beija-flor de rabo branco. Ele se alimenta exclusivamente do néctar de uma certa árvore que existe numa região. Estudos feitos por biólogos mostram que nessa espécie de planta
A polinização é feita exclusivamente por tais pássaros. Explique, a letra A, quer que você explique. O que acontecerá à espécie de planta se a caça a esses pássaros causar a extinção da espécie? Imagine aí, ora mais. Se acontecer, causar a extinção, se a polinização é feita por esse pássaro, conclua comigo. Se a única espécie de pássaro que atua na polinização for extinta, obviamente a polinização deixará de acontecer nessa espécie e ela não mais produzirá sementes. Isto provocará sua extinção. Isso é óbvio, não é? Claro. Se é exclusivo daquele pássaro, aquela espécie não pode mais ser polinizada. Quer dizer, são os pássaros que levam o pólen de uma flor masculina para uma flor feminina, acontecendo a fecundação e originando o fruto depois. Se ele não vai mais visitar as flores daquelas plantas, não vai haver mais. E essa planta poderá deixar de existir. Vamos para a letra B. A letra B pergunta: e o que acontecerá aos pássaros dessa espécie se a região sofrer desmatamento? É óbvio, é lógico, né, o que vai acontecer. O pássaro também irá sumir. Como os pássaros estão adaptados para se alimentar exclusivamente do néctar dessa planta, morrerão e a espécie será extinta. Veja, o quanto que é importante nós preservarmos as regiões que tem mata, floresta, porque uma coisa está ligada à outra. Vamos imaginar que essa planta dê um fruto e esse fruto seja usado na descoberta de um remédio para uma doença muito grave. Se deixar de existir, nós deixamos de ter aquele elemento da natureza. Não tendo mais aquela substância, não vai ter cura. É uma coisa para a gente pensar, para raciocinar. Nós devemos preservar, mas de maneira inteligente, para pensar no futuro. Pensar no presente para ter futuro. Se eu preservar agora, eu vou ter futuro. Mas se eu não preservar, que futuro vai ter? Não vai ter nenhum. Então era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tá? A proposta eu acho que nós atingimos de resolver algumas questões referentes ao assunto, mas fica aí a dica para você pegar o livro, ler o capítulo, tá? Leia bastante, tem muita coisa interessante para você ler lá e não se esqueça, tem que estudar, minha gente. Vamos trabalhar para que Deus nos ajude. E até a próxima.